Ele era o homem mais temido em Nova York. Um chefão das sombras que podia silenciar testemunhas com um único aceno. Mas o único silêncio que Dante Moretti não conseguia quebrar era o de seus próprios filhos. Por 6 anos, o menino não havia falado, não havia reagido e não havia se conectado com o mundo, ou assim Dante pensava. Os melhores médicos da Suíça haviam chamado o menino de causa perdida. Mas então veio uma noite de terça-feira em um restaurante lotado e uma garçonete tremendo chamada Claire. Arriscando uma bala na cabeça por interromper o chefão, ela não trouxe vinho. Ela tirou um estranho objeto amassado de seu avental. O que aconteceu em seguida não apenas silenciou a sala. Trouxe o senhor da máfia de joelhos e mudou o submundo para sempre. A chuva batia contra as pesadas janelas de vidro do Laureloio Manhattan, o restaurante italiano mais exclusivo, borrando as luzes da cidade em faixas de ouro e carvão. Lá dentro, o ar cheirava a azeite trufado, mogno envelhecido e medo. Claire Dawson ajustou seu avental, suas mãos tremendo ligeiramente, enquanto ela colocava uma mecha rebelde de cabelo castanho atrás da orelha. Ela estava trabalhando no Laurel Loyal por apenas 3 semanas, tempo suficiente para saber que quando o gerente, Sr. Bianchi, começava a suar através de seu terno, problemas estavam entrando pela porta. Clare, Sr. Bianchi sibilou, agarrando o cotovelo dela um pouco apertado demais perto da passagem da cozinha. Mesa 1, você está nela esta noite. O estômago de Clary afundou. Mesa 1 não era apenas uma mesa. Era um território. Era permanentemente reservada para Dante Moretti, o chefe da família criminosa Moretti. Os jornais o chamavam de Lobo Romano. Ele era um homem que possuía metade dos portos de Nova Jersey e metade dos juízes de Nova York. O rumor dizia que ele uma vez quebrou os dedos de um sommelier por derramar uma gota de boa em seu punho. Eu pensei que Marcos estava servindo a mesa 1. Claire sussurrou, olhando para o garçom sênior que estava atualmente escondido na adega, fingindo organizar o inventário. Marcos está indisposto, Bianchi disse, enxugando a testa com um lenço. Você é a única que resta. Apenas sirva a água, pegue o pedido e, pelo amor de Deus, não olhe nos olhos dele por mais de 1 segundo. E o menino? Apenas ignore o menino. Claire franziu a testa. O menino, seu filho, ele o traz às vezes. O garoto é defeituoso. Apenas fique longe dele. Antes que Claire pudesse perguntar o que defeituoso significava, as pesadas portas de carvalho na frente do restaurante se abriram. O burburinho ambiente do restaurante, geralmente um rugido abafado de negócios e fofocas, foi cortado instantaneamente. Era como se alguém tivesse sugado o oxigênio da sala. Dante Moretti entrou. Ele era mais alto do que parecia nas fotos dos paparazzi, vestindo um terno de carvão que provavelmente custava mais do que o aluguel anual de Claire. Seu rosto era de ângulos duros e com postura fria, seus olhos escuros e vasculhando a sala por ameaças. Flanqueando-o estavam 2 guarda-costas, homens maciços cujos ternos esticavam contra seus ombros. Mas os olhos de Claire foram atraídos para a pequena figura que seguia os longos passos de Dante. Era um menino não mais velho que 6 anos. Ele vestia uma versão em miniatura do terno de seu pai, mas parecia desconfortável nele. Seu cabelo escuro estava penteado severamente para o lado e seus olhos, grandes, escuros e incrivelmente expressivos, darted pela sala franticamente. Ele não estava andando com o passo confiante de um príncipe da máfia. Ele estava tropeçando, suas mãos apertadas sobre as orelhas como se o silêncio da sala fosse na verdade um grito ensurdecedor. Dante alcançou a mesa e sentou-se sem esperar que o maître puxasse sua cadeira. Os guarda-costas tomaram posições perto da entrada e da porta da cozinha. O menino Léo hesitou. Sente-se, Dante disse. Sua voz não era alta, mas carregava um peso que fazia os talheres chacoalharem. O menino não se moveu. Ele estava olhando para o lustre de cristal acima,
hipnotizado pela maneira como a luz se quebrava através do vidro. Leonardo, Dante disse mais nitidamente desta vez. Ele estalou os dedos perto do rosto do menino. O menino estremeceu, assustado, e se jogou em sua cadeira. Ele olhou para a toalha de mesa, seus pequenos dedos mexendo nervosamente na barra de seu guardanapo. Claire respirou fundo, pegou a jarra de água e caminhou em direção à cova do leão. Apenas sirva a água, não olhe nos olhos dele. Ela se aproximou da mesa, seu coração batendo contra suas costelas como um pássaro preso. Boa noite, senhor, ela disse, sua voz mais firme do que ela se sentia. Com gás ou sem gás? Dante não tirou os olhos do menu. Sem gás, sem gelo. Claire derramou a água em seu copo com precisão cirúrgica. Ela se moveu para o lado do menino. Enquanto ela derramava água em seu copo, Léo não olhou para a água. Ele estava olhando para o fundo do copo, observando as vibrações do líquido enquanto ele atingia o cristal. Ele estendeu a mão e tocou a base do copo, sentindo o zumbido da pata. Pare com isso. Dante repreendeu seu filho. Léo não reagiu. Ele manteve o dedo no copo, a cabeça inclinada, sentindo a ressonância. Dante estendeu a mão e agarrou o pulso do menino, puxando-o para longe. Eu disse, pare, haja como um Moretti, não. Ele interrompeu, o insulto pairando no ar, pesado e cruel. Claire congelou. Ela conhecia aquele olhar nos olhos do menino. Não era desafio, não era estupidez, era isolamento. Ele gosta da vibração, Claire disse. As palavras escaparam antes que ela pudesse pará-las. A cabeça de Dante se ergueu, seus olhos frios como ardósia fixos nos dela. O restaurante parecia inclinar-se em seu eixo. O Sr. Bianchi, observando do canto, parecia que ia desmaiar. Com licença? Dante perguntou, sua voz letalmente baixa. A água, senhor! Claire gaguejou, segurando a jarra tão forte que seus nós dos dedos ficaram brancos. Quando ela atinge o copo, cria uma ressonância. Ele pode sentir isso na ponta dos dedos. É relaxante. Dante a encarou por um longo e agonizante momento. Ele não está se acalmando. Ele está sendo distraído. Meu filho nasceu surdo, senhorita. Ele não ouve nada. Ele não entende nada. Ele vive em um mundo de silêncio porque ele está quebrado. Não presuma me dizer o que ele sente. Claire sentiu um lampejo de calor subir pelo pescoço. Não medo, mas raiva. Ela olhou para Léo. O menino havia se retraído em si mesmo. Seus ombros curvados, seus olhos opacos. Ele não estava quebrado. Ela podia ver a inteligência queimando por trás daqueles olhos escuros, presa atrás de uma parede de silêncio que seu pai se recusava a aprender a escalar. Minhas desculpas, senhor, Claire murmurou. Ela terminou de servir e recuou para a segurança da cozinha. Você tem um desejo de morte. Bianchi sibilou para ela enquanto ela empurrava as portas giratórias. Eu te disse para ignorar o menino. Dante Moretti gastou milhões em especialistas. Se ele diz que o menino está quebrado, o menino está quebrado. Você é apenas uma garçonete, Claire. Não brinque de médica com a máfia. Claire encostou-se ao balcão de aço inoxidável, fechando os olhos. Ela não era apenas uma garçonete. Não realmente. Mas em Nova York, ninguém se importava com quem você era em Ohio ou com o diploma que você teve que abandonar quando sua mãe ficou doente e as dívidas se acumularam. Vou pegar o pedido deles, Claire disse, afastando-se do balcão. Mande Marcos, Bianchi implorou. Marcos está escondido na caixa de Chardonnay, Claire disse. Vou voltar lá fora. Na hora em que os aperitivos chegaram, a tensão na mesa 1 era densa o suficiente para sufocar. Dante estava ao telefone, dando ordens em italiano rápido para alguém chamado Luca. Léo foi deixado sozinho com um prato de lula que ele não havia tocado. O restaurante havia enchido e o nível de ruído havia aumentado. Para uma pessoa que ouve, era um zumbido baixo. Mas para Léo, Claire percebeu, devia ser uma tempestade caótica de entrada sensorial que ele não conseguia filtrar. A vibração de passos no chão de madeira, o tilintar de talheres,
O baixo pesado da música jazz tocando nos alto-falantes. Ele podia sentir tudo isso batendo contra seu corpo, mas não tinha contexto para isso. Claire observava da estação de serviço. Ela viu Léo começar a balançar para frente e para trás em sua cadeira. Era um movimento sutil no início, rítmico e suave. Dante desligou o telefone e viu o balanço. Ele bateu a mão na mesa. Os talheres pularam. "Leonardo, chega!" Dante gritou. O restaurante ficou quieto novamente. As pessoas olharam. Léo não ouviu o grito, mas viu a raiva no rosto de seu pai e sentiu o golpe violento na mesa. O menino entrou em pânico. Ele não sabia por que seu pai estava com raiva. Ele estava apenas tentando acalmar o barulho em seu corpo. Léo se levantou na cadeira, soltando um grito gutural, agudo, o som de uma criança surda que não consegue autorregular o volume de sua própria voz. Era um som de pura frustração. "Sente-se!" Dante se levantou, seu rosto corando de vergonha e raiva. Ele agarrou o braço de Léo. Léo puxou de volta, derrubando seu copo de água. O cristal quebrou no chão. O som de vidro quebrando foi a gota d'água. Dante Moretti parecia que ia bater no menino. Não por malícia, talvez, mas por um desamparo desesperado e agressivo. Ele ergueu a mão. "Não se atreva." O grito não veio de um guarda-costas. Veio de Clary. Ela correu pelo salão, ignorando os suspiros dos outros clientes. Ela se colocou entre o chefão da máfia e seu filho. Dante congelou com a mão levantada. Ele olhou para Claire como se ela fosse uma espécie alienígena. "Saia!" ele rosnou. "Antes que eu faça você ser removida permanentemente." "Ele não está sendo travesso," Claire disse, sua voz tremendo, mas seus pés firmemente plantados. "Ele está superestimulado. Ele não consegue ouvir a música, mas pode sentir o baixo no chão, e isso o está assustando. Olhe para ele." Dante olhou para seu filho. Léo estava hiperventilando. Lágrimas escorriam pelo rosto, segurando o peito. "Ele é defeituoso." Dante cuspiu, embora sua voz vacilasse ligeiramente. "Ele precisa de disciplina." "Ele precisa saber que você está lá," Claire retrucou. Ela virou as costas para o homem mais perigoso de Nova York e ajoelhou-se na frente do menino que soluçava. Ela não tentou abraçá-lo ou contê-lo. Ela enfiou a mão no bolso frontal do avental. Todos os guarda-costas na sala se enrijeceram, as mãos indo para os coldres dentro de seus casacos. Bianchi gritou do fundo. "Clary, não!" Se ela sacasse uma arma, estaria morta antes de atingir o chão. Mas Claire não sacou uma arma. Ela sacou uma pequena bolsa de veludo com cordão. Ela a abriu rapidamente e removeu um estranho objeto prateado. Parecia um garfo de 2 dentes feito de aço cirúrgico pesado. Um diapasão. Especificamente um diapasão médico ponderado usado para testes de condução óssea. Dante observava confuso, a mão pairando perto de seu casaco. "O que é isso?" Claire o ignorou. Ela bateu o diapasão com força contra o calcanhar de sua bota. As pontas de metal borraram com a vibração. Ela segurou a base do garfo. Léo, com lágrimas nos olhos, recuou, mas Claire gentilmente, lentamente pressionou o cabo do garfo vibratório contra a clavícula do menino. O efeito foi instantâneo. Léo engasgou. Seus olhos se arregalaram. Ele parou de chorar imediatamente. A frequência forte e pura vibrou através de seus ossos, ignorando seus ouvidos danificados e ressoando diretamente em seu ouvido interno. Para um menino vivendo em um mundo de caos abafado, esta era uma sensação clara, singular e bela, uma nota pura. Claire o atingiu novamente e o colocou em seu cotovelo. Leo riu. Era um som enferrujado, não utilizado, mas era uma risada. Ele estendeu os dedos trêmulos e tocou o garfo. Claire sorriu, lágrimas picando seus próprios olhos. Ela atingiu o garfo novamente e desta vez ela colocou o cabo contra a mesa de madeira. Ela gesticulou para Léo colocar a mão na madeira.
Leo colocou sua pequena palma plana na mesa. Ele sentiu o zumbido. Ele olhou para Claire, seus olhos brilhando com uma inteligência que havia sido trancada por 6 anos. Ele bateu na mesa, depois bateu no peito. Eu sinto. Claire levantou as mãos. Ela não usou a língua de sinais americana padrão. Ela usou um sinal tátil modificado. Ela tocou o queixo, depois moveu a mão em direção a ele. Obrigada. Leo imitou o movimento desajeitadamente. O silêncio no restaurante era total. Mas desta vez, não era um silêncio temeroso. Era uma reverência atônita. Claire levantou-se lentamente e virou-se para encarar Dante. O chefão da máfia estava pálido, toda a cor escoada de seu rosto. Ele estava olhando para seu filho, que agora calmamente traçava os padrões do grão da madeira, esperando a próxima vibração. Ele não está quebrado, Sr. Moretti, Claire disse suavemente. Ele apenas tem uma maneira diferente de tocar o mundo. Você tem tentado forçar o som em seus ouvidos. Você deveria ter colocado em suas mãos. Dante olhou do menino para o garfo de prata barato na mão de Claire. Ele olhou para Claire. Realmente olhou para ela pela primeira vez. Ele não via mais uma garçonete. Quem é você? Dante sussurrou. Eu sou apenas a garçonete, Claire disse, colocando o diapasão de volta em sua bolsa. E eu acho que a mesa 1 precisa de um novo copo de água. Ela se virou para ir embora, mas não foi muito longe. Espere. A voz de Dante não foi um latido desta vez. Foi um apelo. Meu filho. Dante engoliu em seco, sua máscara de crueldade escorregando para revelar um pai desesperado. Ele sorriu. Ele não sorriu em 2 anos. Claire virou-se. Ele é um garoto brilhante, Sr. Moretti. Ele está faminto por estímulos. Ele não está te ignorando. Ele está entediado porque ninguém está falando a língua dele. Dante se aproximou dela, invadindo seu espaço pessoal. O cheiro de colônia cara e óleo de arma encheu seu nariz. E você? Você fala a língua dele. Eu costumava estudar audiologia, Claire disse, segurando sua bandeja. Antes que a vida acontecesse. Eu carrego o garfo porque meu irmãozinho era surdo. Costumava acalmá-lo quando o mundo ficava muito barulhento. Dante a encarou por muito tempo. As engrenagens em sua cabeça estavam girando, calculando, avaliando. O perigo na sala não havia desaparecido, mas havia mudado. Ele enfiou a mão no bolso do paletó. Os guarda-costas estremeceram. Claire prendeu a respiração. Ele puxou um cartão de visita. Era preto, com nada além de um número de telefone gravado em ouro. Você termina seu turno, Dante disse. Então você sai por aquela porta. Haverá um carro esperando por você. Senhor, eu tenho um emprego, Claire disse aterrorizada. Eu não posso simplesmente... Você tinha um emprego servindo macarrão para turistas, Dante interrompeu. Ele olhou para seu filho, que agora estava batucando na mesa ritmicamente, parecendo em paz. Agora você tem um emprego salvando meu filho. Não me faça pedir 2 vezes, Claire. Não foi um pedido, foi uma intimação. Enquanto Dante sentava-se novamente, pegando o menu com a mão trêmula. Claire sabia que sua vida como ela a conhecia estava terminada. Ela tinha acabado de entrar na cova do leão, tirou um espinho da pata do filhote, e agora o leão não a deixaria ir embora. O beco atrás do Laura Loyo cheirava a chuva velha e lixo, um contraste gritante com o cheiro de óleo de trufa lá dentro. Claire estava perto da porta de saída de metal, segurando sua bolsa contra o peito como se fosse um escudo. Eram 23h30. Seu turno havia terminado. O Sr. Bianchi praticamente a empurrara para fora da porta, enfiando um envelope de dinheiro em sua mão, seu salário final, e sussurrando, "Boa sorte, Claire. Não olhe para trás." Ele olhou para ela como se ela fosse um fantasma, alguém já morta. Um SUV preto estava parado na calçada, suas janelas tão escuras que pareciam obsidiana polida. O motor ronronava com um murmúrio baixo e ameaçador. Assim que a porta de metal se fechou atrás dela, a porta traseira do SUV se abriu.
Um homem saiu. Não era Dante. Era um dos gigantes que guardavam a porta. Um homem com uma cicatriz atravessando sua sobrancelha esquerda e um pescoço tão grosso quanto um tronco de árvore. Senhorita Dawson, o homem disse. Sua voz era rouca. Sr. Moretti está esperando. Eu preciso ir para casa primeiro, Claire gaguejou. Eu tenho um gato. Eu tenho aluguel para pagar. Eu não concordei em morar. O homem não piscou. Seu aluguel foi pago para o próximo ano. O gato está sendo recolhido por um serviço de animais de estimação enquanto falamos e será transportado para a propriedade. Entre no carro. O sangue de Claire gelou. Eles sabiam onde ela morava. Nas 2 horas desde que Dante havia deixado o restaurante, eles encontraram seu apartamento, pagaram seu proprietário e sequestraram seu gato. Isso não era uma oferta de emprego. Era uma aquisição. Ela entrou no carro. O interior cheirava a couro e ozônio. Dante Moretti estava sentado do outro lado do banco traseiro, lendo um arquivo em um tablet. Ele não levantou os olhos enquanto ela deslizava para dentro, tremendo. A porta bateu, selando-a em uma cápsula à prova de som, com o homem mais perigoso da costa leste. O carro partiu, integrando-se perfeitamente ao tráfego noturno de Manhattan. Você auditou aulas na Universidade Columbia por 2 anos, Dante disse, deslizando um dedo em seu tablet. Audiologia avançada, patologia da fala. Você largou há 3 anos, quando sua mãe, Sarah Dawson, foi diagnosticada com câncer de pâncreas estágio 4. Ela morreu 6 meses depois. Você ficou com $40.000 em dívidas médicas. Claire o encarou, a boca aberta. Como você sabe disso? Dante finalmente olhou para ela. As luzes da rua lá fora lançavam sombras rítmicas em sua mandíbula afiada. Eu sei tudo sobre as pessoas que eu deixo perto do meu filho. Você é limpa, sem ficha policial, sem hábitos de drogas, apenas pobre e desesperada. Eu não sou desesperada, Claire disse, encontrando uma repentina faísca de coragem. Eu sou trabalhadora. A mesma coisa nesta cidade, Dante rebateu secamente. Ele tocou o vidro da divisória e o motorista acelerou em direção à ponte George Washington. Meu filho Leonardo, os médicos em Zurique disseram que seu nervo auditivo está completamente seccionado. Ele não tem audição. Eles sugeriram um implante coclear, mas a cirurgia acarreta um risco de paralisia facial e a taxa de sucesso para sua condição específica é baixa. Recusei-me a deixá-los cortá-lo na cabeça. Essa foi uma escolha válida, Claire disse, seus instintos profissionais entrando em ação apesar do medo. Implantes não são uma cura, são uma ferramenta. Se ele não é um candidato, forçar isso poderia traumatizá-lo. Os olhos de Dante se estreitaram. Todos os outros me disseram que eu estava negando a ele uma vida normal. Eles me disseram que eu estava sendo teimoso. Normal é superestimado, Sr. Moretti. Você não precisa consertá-lo. Você precisa alcançá-lo. Dante ficou em silêncio, olhando pela janela para o escuro rio Hudson passando abaixo. Por um momento, a máscara do chefão impiedoso escorregou, revelando um homem que estava simplesmente cansado. Sua mãe, ela morreu quando ele nasceu. Complicações. Claire suavizou. Sinto muito. Ela era pianista, Dante disse, sua voz quase um sussurro. Ela amava música. Parece uma piada cruel de Deus, que seu filho viva em silêncio. A vulnerabilidade desapareceu tão rapidamente quanto apareceu. Dante endireitou sua gravata, o aço retornando à sua coluna. Você viverá na propriedade. Você será a governanta dele. Você o ensinará a se comunicar. Você me ensinará a me comunicar com ele. Em troca, sua dívida será apagada. Você receberá $10.000 por mês e você assinará um acordo de confidencialidade que diz que se você falar sobre meus negócios, minha casa ou meus associados para alguém, bem, você não falará novamente. Claire engoliu em seco. O dinheiro era uma mudança de vida.
Era a liberdade do peso esmagador da dívida que ela carregava há anos. Mas o custo era a sua liberdade. E se eu disser não? Claire perguntou. Dante virou-se para ela, seus olhos escuros e legíveis. Já estamos cruzando a ponte, Claire. Você já está dentro. O carro acelerou na noite, deixando as luzes da cidade para trás, enquanto eles seguiam em direção aos escuros penhascos arborizados das paliçadas. A propriedade Moretti não era uma casa. Era uma fortaleza disfarçada de mansão. Altas muralhas de pedra encimadas por lanças de ferro cercavam a propriedade. Câmeras giravam em cada esquina. Os portões se abriram com um pesado gemido mecânico enquanto o SUV subia a longa e sinuosa entrada. A casa em si era uma estrutura gótica renascentista expansiva, toda de pedra cinza e arcos pontiagudos. Parecia bonita, imponente e totalmente fria. Claire foi mostrada ao seu quarto por uma governanta chamada Helena, uma mulher austera de 60 anos, que olhava para Claire com uma mistura de pena e suspeita. O quarto era luxuoso, cama king size, lençóis de seda, uma varanda privada, mas Claire mal notou. Sua mente estava no menino. Onde ele está? Claire perguntou a Helena, enquanto a mulher colocava uma pilha de toalhas limpas. O mestre Leonardo está no berçário. Ala oeste, Helena cortou. O chefe disse que você começa amanhã. Eu começo agora, Claire disse. Ela não sabia de onde vinha a confiança. Talvez da adrenalina ainda bombeando em suas veias. Ela pegou sua bolsa, que continha o diapasão, e saiu do quarto. Ela encontrou o berçário seguindo o silêncio. O resto da casa tinha os sons sutis de guardas de segurança andando, rádios chiando e telefones distantes tocando. Mas a ala oeste estava completamente silenciosa. Claire empurrou a pesada porta de carvalho. O quarto era enorme. Estava cheio dos brinquedos mais caros que o dinheiro podia comprar. Um trem elétrico circulava pela sala. Um dinossauro robótico estava sentado no canto. Uma televisão de alta qualidade estava montada na parede, exibindo desenhos animados. Léo estava sentado no meio do chão, de costas para a porta. Ele estava cercado por uma pilha de tijolos de Lego. Ele não estava construindo nada. Ele estava apenas clicando 2 tijolos um no outro repetidamente. Clique, clique, clique. Ele estava sentindo o estalo em seus dedos. Claire entrou e fechou a porta. A vibração do trinco da porta fez Leo pausar. Ele não se virou, mas se enrijeceu. Ele sabia que alguém estava lá. Claire tirou os sapatos. Ela queria sentir as vibrações do chão, assim como ele. Ela andou de meias, pisando pesado. Tum, tum, tum. Léo se virou. Seus olhos se arregalaram quando a viu. Ele a reconheceu, a senhora com o cajado de metal mágico. Claire sorriu e sentou-se no chão, de pernas cruzadas, a cerca de 1,5 metros dele. Ela não acenou. Ela não falou. Ela esperou. Léo a observou com desconfiança. Ele segurou um tijolo de Lego vermelho. Claire enfiou a mão no bolso. Ela não tirou o diapasão desta vez. Ela tirou um pequeno balão de borracha que havia pegado de uma sacola de festa deixada na área da cozinha do restaurante antes de sair. Ela o inflou, amarrando-o. Ela estendeu o balão para Léo. Ele parecia confuso. Claire colocou o balão no chão e o tocou com o dedo. Ele quicou. Então ela tirou o telefone do bolso, aumentou o volume da música ao máximo e colocou o telefone contra do balão. Ela tocou uma música com baixo pesado, alguma velha faixa de hip-hop. Ela gesticulou para Léo tocar o balão. Léo engatinhou para frente, hesitante. Ele estendeu a mão e colocou as pontas dos dedos na superfície de borracha esticada do balão. Seu rosto se transformou. O balão agiu como um amplificador para as vibrações. Ele podia sentir a batida, o ritmo, os padrões complexos da linha de baixo vibrando contra sua pele em alta definição. Era melhor que o chão. Era som concentrado. Um sorriso se abriu em seu rosto, um sorriso genuíno e dentuço que iluminou o quarto sombrio. Ele olhou para Claire e riu.
Um som agudo e sem fôlego. Claire tocou seu peito. Sentir. Léo tocou seu peito. Sentir. O que você está fazendo? A voz veio da porta. Claire pulou e Léo estremeceu, perdendo o contato com o balão. Dante estava parado ali. Ele havia descartado o paletó e arregaçado as mangas brancas, revelando antebraços musculosos e tatuados. Ele segurava um copo de líquido âmbar. Ele parecia exausto, encostado na moldura da porta, como se o peso de seu império o estivesse esmagando. Estou mostrando música a ele, Claire disse, mantendo a voz baixa, embora soubesse que Léo não podia ouvir. Ele não consegue ouvir a melodia, mas pode sentir o ritmo. O balão amplifica a vibração. Dante entrou na sala. Ele olhou para seu filho, que agora abraçava o balão contra o peito, fechando os olhos e balançando ao ritmo vibrando através da borracha. Eu comprei um piano Steinway para ele, Dante disse, gesticulando para uma forma coberta no canto. Eu comprei alto-falantes que custaram 50 mil euros, e você o faz feliz com um pedaço de borracha de 10 centavos. Dinheiro não compra física, Sr. Moretti, Claire disse suavemente. Você tem tentado dar a ele o melhor, mas ele só precisa do tátil. Ele precisa tocar o som. Dante se aproximou e sentou-se no chão. Era uma cena chocante, o chefão de Nova York, sentado em um tapete de meias, copo de uísque na mão. Mostre-me, Dante disse. Claire entregou o balão a Dante. Segure-o. Feche os olhos. Dante hesitou, olhando para o balão como se fosse uma bomba. Mas ele o fez. Ele fechou os olhos e segurou a esfera de borracha. Claire aumentou o volume em seu telefone. Dante sentou-se por um momento, sentindo a batida pulsante contra suas palmas. Ele abriu os olhos e olhou para Léo. Léo observava seu pai com intensa curiosidade. Lentamente, Dante estendeu o balão em direção ao seu filho. Léo estendeu a mão. Ambos seguraram o balão, a vibração passando entre suas mãos, conectando-os através do ritmo. Pela primeira vez em 6 anos, eles estavam compartilhando uma experiência. Léo olhou para o rosto de Dante. Ele estendeu uma pequena mão e tocou a barba de Dante. Dante congelou. Ele parou de respirar. Léo nunca havia iniciado contato físico como aquele. Ele está curioso. Claire sussurrou. A vibração o faz sentir seguro. Quando ele se sente seguro, ele explora. Dante virou seu olhar para Claire. Seus olhos escuros eram intensos, despojando suas defesas. Havia um calor neles que a fez prender a respiração. Não era apenas gratidão. Era intriga. Era o olhar de um homem que havia encontrado algo raro e não sabia se proteger ou destruir. Você fica, Dante disse, sua voz rouca. O que quer que você precise, qualquer equipamento, quaisquer balões, você compra. Você conserta isso. Eu não consigo consertar os ouvidos dele, Dante, Claire disse, usando seu primeiro nome sem pensar. Eu não me importo mais com os ouvidos dele. Dante murmurou, observando seu filho. Conserte a ponte entre nós. De repente, o momento foi quebrado. Um homem apareceu na porta. Luca, o motorista. Ele parecia tenso, a mão pairando perto da cintura. Chefe, Luca disse, sua voz nítida. Temos um problema nos docas. Os russos interceptaram o carregamento. O pai desapareceu. O chefão retornou instantaneamente. O rosto de Dante endureceu em uma máscara de pedra. Ele se levantou, o calor evaporando da sala. Fique aqui, Dante comandou Claire, sua voz gelada. Não saia desta sala. Não abra a porta para ninguém, além de mim ou Luca. Está tudo bem? Claire perguntou, segurando o telefone. Não, Dante disse, verificando o carregador de uma pistola que ele puxou de um coldre na parte inferior das costas. Bem-vinda à família, Claire. Ele se virou e saiu, deixando Claire sozinha no berçário com uma criança surda, um balão vibrante e a súbita e aterrorizante percepção de que as paredes desta fortaleza não foram construídas para manter as pessoas do lado de fora.
Elas foram construídas para impedir que a guerra entrasse, e ela agora estava do lado de dentro. 3 da manhã, a hora em que o mundo é despojado de suas pretensões e deixado cru. Claire sentou-se na biblioteca da propriedade Moretti, um livro encadernado em couro aberto em seu colo, embora ela não tivesse virado uma página em uma hora. A casa estava silenciosa, mas não era o silêncio pacífico de um lar adormecido. Era o tenso, prendendo a respiração silêncio de um bunker, esperando a bomba cair. Léo estava dormindo na ala oeste, abraçando seu balão vibrante. Ele dormia profundamente, imune ao trovão que rolava lá fora, imune às sirenes que uivavam à distância. Claire o invejava por essa paz. Ela ouviu a porta da frente se abrir. Não foi o pesado gemido mecânico dos portões principais desta vez. Foi o clique silencioso da entrada de serviço. Então um baque pesado como um saco de farinha atingindo o chão de mármore. Claire largou o livro e correu para o corredor. Dante Moretti estava encostado na parede, seu rosto cinzento, sua respiração vindo em arquejos irregulares e úmidos. Sua camisa branca impecável estava arruinada, todo o lado esquerdo encharcado em uma mancha carmesim escura e crescente. Luca, o motorista, estava tentando segurá-lo, mas Dante era um homem grande e estava escorregando pela parede. "Pegue o médico!" Luca grunhiu, lutando sob o peso. Sem médico, Dante sibilou, os dentes cerrados. Sem hospitais, muito alarde. A polícia já está cercando os docas. "Você está sangrando até a morte, chefe", Luca gritou. "Traga-o para a cozinha", Claire ordenou. Sua voz era surpreendentemente firme. Ela não se sentia firme, mas o pânico era um luxo que ela não podia pagar. "A iluminação é melhor, e a vodka e água fervente." Dante olhou para cima, seus olhos turvos de dor. "Clá, vá para a cama." "Cale a boca e ande", ela retrucou. Eles o arrastaram para a cozinha de tamanho industrial. Luca içou Dante para a ilha de aço inoxidável. Clary imediatamente foi trabalhar. Ela pegou a tesoura do bloco de facas e cortou a camisa arruinada. A ferida era feia, um arranhão irregular em suas costelas e uma perfuração profunda em seu deltoide superior. Uma bala havia passado, perdendo o osso, mas rasgando o músculo. Não era fatal, mas ele havia perdido muito sangue. "Eu preciso de um kit de sutura", Claire disse. "Esta fortaleza tem um kit de primeiros socorros ou apenas armas?" "Armário acima da geladeira", Luca disse, correndo para pegá-lo. Claire lavou as mãos, esfregando-as até ficarem rosadas. Quando Luca voltou com um kit médico tático, ela assumiu o controle. "Isso vai doer", ela disse a Dante. Dante olhou para ela. Ele estava suando, o cabelo grudado na testa. "Já tive coisa pior. Não significa que isso não vai arder." Ela derramou álcool sobre a ferida. Dante sibilou, suas costas arqueando-se da mesa, os músculos de seu abdômen contraindo-se violentamente. Ele não gritou, mas o som que ele fez foi um grunhido gutural de agonia. Claire não estremeceu. Ela enfiou a agulha. Pelos próximos 20 minutos, os únicos sons na cozinha foram a tempestade lá fora e o corte da tesoura. Claire o costurou com a precisão que ela havia aprendido enquanto cuidava das feridas pós-cirúrgicas de sua mãe. Suas mãos, geralmente tão gentis ao ensinar Leo a linguagem de sinais, eram firmes e eficientes. Quando ela amarrou o último nó e prendeu os curativos, Dante caiu para trás, exausto. Luca havia saído para cuidar da segurança, deixando-os sozinhos na luz fluorescente forte. "Você tem boas mãos", Dante murmurou, os olhos fechados. "Aprendi por necessidade", Claire disse, limpando o sangue de seus dedos com uma toalha molhada. "Minha mãe tinha drenos que precisavam ser trocados. Você aprende rápido quando a pessoa que você ama está com dor." Dante abriu os olhos. Eles estavam escuros, dilatados e fixos nela. "Você acha que eu sou um monstro, não é? Chegando em casa às 3 da manhã, com buracos de bala em mim."
Eu acho que você é um homem em uma perigosa linha de trabalho, Claire disse diplomaticamente. Ela serviu-lhe um copo de água. Beba. Ele ignorou a água. Ele estendeu a mão e agarrou a dela. Seu aperto era fraco, mas sua pele estava em chamas. Os russos, eles não estavam apenas roubando carga. Eles estavam me zombando. Eles disseram, um homem que não pode criar um filho não pode governar uma cidade. Claire sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Eles sabem sobre Léo. Todo mundo sabe, Dante sussurrou. No meu mundo, uma fraqueza é um alvo. Eles acham que ele me torna mole. Eles acham que, por ele não poder ouvir, ele é inútil. Ele não é inútil, Claire disse ferozmente. Ele é brilhante. Ontem ele aprendeu o sinal para fome e brincar. Ele organizou seus blocos por densidade vibracional. Ele é mais esperto que metade dos homens que você emprega. Dante puxou a mão dela para mais perto, pressionando-a contra seu peito, bem sobre seu coração batendo. Faça-o forte, Claire. Ensine-o, porque se algo acontecer comigo, os lobos virão por ele e não mostrarão misericórdia. Claire olhou para o chefão da máfia. Nesta luz, despojado de seu terno e sua bravata. Ele não era um chefão. Ele era apenas um pai aterrorizado sangrando em uma mesa de cozinha. Eu não vou deixar nada acontecer a ele, Claire prometeu. E eu não vou deixar nada acontecer a você também. Você tem que ficar vivo para vê-lo crescer. Dante olhou para os lábios dela. O ar na cozinha mudou. O cheiro de antisséptico e sangue desvaneceu-se, substituído por uma súbita tensão elétrica. Ele a puxou ligeiramente para mais perto. Claire se inclinou, seu coração batendo contra suas costelas. Chefe! Luca invadiu a cozinha com o telefone na mão. Claire pulou para trás, seu rosto corando. Dante gemeu, o momento quebrado. O quê? Dante latiu, dor e irritação permeando sua voz. Descobrimos quem deu a rota aos russos. Luca disse, seu rosto pálido. Não foi um vazamento nos docas, foi da casa. Dante sentou-se, ignorando a dor em seu ombro. Seus olhos se transformaram em estilhaços de gelo. Quem? Ainda não sabemos, Luca disse. Mas as comunicações criptografadas vieram de dentro da propriedade. Dante olhou para Claire, depois para o teto, em direção aonde seu filho estava dormindo. O inimigo não estava mais apenas nos portões. O inimigo estava na sala de estar. 2 semanas se passaram desde o tiroteio. Dante havia se curado com uma velocidade sobrenatural. Seu ombro rígido, mas funcional. A atmosfera na casa, no entanto, não havia se curado. Havia apodrecido. A segurança foi triplicada. Cada membro da equipe foi verificado, revisto e observado. Dante não confiava em ninguém, exceto, aparentemente, em Claire. Claire havia se tornado o centro do mundo de Léo. O progresso era impressionante. Ela o havia introduzido à língua de sinais americana, ASL, mas com um toque, ela o ensinou a sentir os sinais em suas mãos primeiro, depois os realizava. Eles tinham um vocabulário de 50 palavras agora. Pai, Claire gesticulou, batendo o polegar na testa. Léo a imitou. Pai. Casa. Ela gesticulou, unindo os dedos perto do queixo. Casa. Dante observava da porta do berçário. Ele ainda não havia entrado. Ele apenas observava, uma estranha expressão em seu rosto, meio orgulho, meio tristeza. Ele se sentia como um estranho olhando para uma sociedade secreta de 2. Ele está perguntando por você, Claire disse, sem se virar. Ela havia aprendido a sentir a presença de Dante. O ar sempre parecia ficar mais pesado quando ele estava por perto. Dante entrou. Ele continua gesticulando, homem. Ele aponta para a porta. Claire gesticulou para Léo. Léo viu o pai e se levantou rapidamente. Ele correu para Dante, não com o medo que costumava ter, mas com excitação. Ele agarrou a mão de Dante e a colocou em sua própria garganta.
Então Léo fez um som baixo e vibrante. Ele queria que Dante sentisse a vibração de sua voz. Dante se ajoelhou, colocando sua grande e áspera mão na pequena garganta do menino. Ele sentiu o zumbido. Um nó se formou na garganta de Dante. Eu prometi a ele um passeio, Dante disse olhando para Claire. Ele está trancado nesta casa há meses. Eu garanti os jardins botânicos no Bronx por apenas 1 hora. Acesso privado, sem público. É seguro? Claire perguntou, suas sobrancelhas se franzindo. Eu tenho 20 homens varrendo o perímetro. É mais seguro que a Casa Branca. Os jardins botânicos do Bronx eram uma exuberante explosão de verde e violeta, um contraste marcante com a pedra cinzenta da propriedade Moretti. Todo o conservatório havia sido alugado. Estava vazio, exceto pela equipe de segurança Moretti, postada em cada saída e escondida nas samambaias. Léo estava no céu. Para uma criança surda, a estimulação visual era o paraíso. Ele corria de flor em flor, tocando as pétalas, cheirando as orquídeas, seus olhos arregalados de admiração. Dante andava ao lado de Claire, com as mãos cruzadas nas costas, seus olhos vasculhando a linha das árvores, nunca descansando. Ele parece normal, Dante disse suavemente. Como um menino normal. Ele é normal, Dante, Claire o corrigiu. Ele é apenas mais alto com seus olhos. Dante parou de andar. Ele se virou para Claire. Eles estavam sob a cúpula de vidro da Casa das Palmeiras. Você mudou tudo, Claire. Você o salvou. Você pode ter me salvado também. Ele estendeu a mão e colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. Seus dedos demoraram em sua bochecha. Foi um gesto terno, chocante, vindo de um homem que quebrava dedos para viver. Dante, Claire respirou, inclinando-se para seu toque. Leo estava a alguns metros de distância, olhando para um grande painel de vidro reflexivo que separava a sala tropical da sala do deserto. Ele estava batendo no vidro, observando seu reflexo. De repente, Leo parou de bater. Ele franziu a testa. Ele pressionou o rosto contra o vidro. Ele viu algo no reflexo do vidro atrás de um denso aglomerado de cactos na sala adjacente. Leo viu um flash, um pequeno brilho rítmico de luz, como uma estrela piscando. Leo não sabia como era uma mira de franco-atirador, mas ele conhecia a vibração e ele conhecia a luz. Ele se virou e acenou os braços franticamente para Claire. Ele gesticulou a palavra que Claire havia ensinado a ele para ruim. Então ele apontou para o vidro. Claire olhou. Ela seguiu o dedo dele. Ela viu o brilho. Dante, abaixe-se. Claire não pensou. Ela não calculou. Ela se jogou para a esquerda, derrubando Leo no chão, protegendo seu pequeno corpo com o dela. Crack! O som do tiro de rifle de alta potência quebrou a tranquilidade do jardim. O painel de vidro ao lado da cabeça de Dante explodiu em 1 milhão de diamantes. Se Claire não tivesse gritado, se Dante não tivesse estremecido em direção à voz dela, seus cérebros estariam pintando as orquídeas. Atirador! Dante rugiu, puxando sua arma antes mesmo que o vidro atingisse o chão. O caos irrompeu. A equipe de segurança se aglomerou, gritando ordens. Mais 2 tiros soaram, abrindo buracos no caminho de pedra a centímetros das botas de Claire. Fiquem abaixados! Dante gritou, atirando cegamente em direção à crista superior do teto de vidro, de onde o tiro havia vindo. Ele agarrou Claire e Leo pelas golas de suas camisas e os arrastou para trás de uma grande jardineira de concreto. Leo estava chorando, não por causa do barulho, mas porque ele podia sentir as vibrações aterrorizantes dos gritos de seu pai e as concussões dos tiros batendo no chão. Eles estão lá dentro, Dante sibilou, verificando sua munição. Como diabos eles estão dentro do vidro? Claire engasgou, verificando Leo em busca de ferimentos. Leo viu a luz no vidro. Dante olhou para seu filho. O menino estava tremendo, segurando o braço de Claire. Então o telefone de Dante vibrou. Não uma ligação, uma mensagem de texto. Ele olhou para ela.
Era uma mensagem de um número desconhecido. O menino é a âncora. Corte a âncora. O navio navega livre. Vê. O rosto de Dante ficou branco, mais branco do que quando ele havia sido baleado. Vê, ele sussurrou. Vini, Vincenzo. Vini Moretti, seu primo, seu subchefe, o homem que atualmente chefiava o detalhe de segurança no Portão Norte, o homem que segurou Léo quando ele era bebê. É Vini, Dante rosnou, um som tão cheio de traição e raiva que soava desumano. Ele nos vendeu. Ele acha que se Léo morrer, eu estarei livre para liderar a família sem distração. Temos que nos mover, Claire disse, avistando o movimento na passarela superior. Eles estão nos flanqueando. Não, Dante disse, levantando-se. Ele parecia o próprio diabo. Você leva o menino. Você corre para a saída de serviço. Luca está lá. E você? Claire gritou. Dante olhou para seu primo Vini, que agora estava visível na varanda segurando um rifle de assalto, olhando para eles com uma expressão triste. Vou ter uma reunião de família, Dante disse. Ele saiu de trás da jardineira, totalmente exposto, levantando sua arma. Ele não olhou para trás. Corra, Claire, corra. Claire agarrou Léo, levantou-o em seus braços e correu. Ela não olhou para trás, para o tiroteio. Ela não olhou para trás, para o homem por quem estava se apaixonando. Ela correu pela vida do menino, enquanto atrás dela, a casa de vidro se transformava em um jarro assassino. A saída de serviço dos jardins botânicos era um borrão de chuva e adrenalina. Clary rompeu pelas portas de metal, abraçando Léo ao peito, assim que o SUV preto de Luca cantou os pneus na calçada. Entra! Luca rugiu, os pneus fumegando, enquanto ele pisava no acelerador antes mesmo que a porta estivesse completamente fechada. Clary se jogou no banco de trás. Onde está Dante? Ela gritou, agarrando o ombro de Luca. Ele ainda está lá dentro. Ele fica para limpar a bagunça. Luca gritou por cima do rugido do motor, desviando do trânsito com velocidade aterrorizante. Se ele morrer, ele morre como chefe. Se o menino morrer, a linhagem acaba. Sente-se. Clary se jogou contra o couro, puxando Léo para perto. O menino tremia violentamente, incapaz de ouvir as sirenes uivando atrás deles, mas sentindo a aterrorizante e errática vibração do carro em alta velocidade. Desesperada, Claire enfiou a mão no bolso. Suas mãos tremeram enquanto ela puxava o diapasão. Ela o bateu com força na fivela do cinto de segurança e pressionou a haste contra o externo de Léo. O zumbido puro e constante inundou o sistema do menino, um salva-vidas no caos. A respiração de Léo engasgou, depois diminuiu. Ele olhou para Claire, seus olhos escuros arregalados. Pai! Ele gesticulou com a mão trêmula, batendo na testa. Claire engoliu um soluço, beijando o cabelo dele, segurando o metal que cantava contra ele, até que o medo começou a diminuir. De volta às ruínas despedaçadas da casa de Palmeiras, o ar estava denso com pólvora. Dante Moretti movia-se pela folhagem como uma pantera, sangrando de um corte na bochecha, seus olhos fixos na passarela superior. Saia, Dante! A voz de Vini ecoou de cima. Não torne isso mais difícil. Você sabe que estou certo. O menino é um passivo, um chefão surdo. Isso acaba com a linhagem Moretti. Eu fiz isso por você. Dante se agachou atrás de uma samambaia. Você chama isso de distração, Vini? Ele gritou de volta. Eu chamo isso de legado. Legado? Vini riu amargamente. Ele nem consegue ouvir a ordem para matar um homem. Ele não precisa. Dante saiu para o aberto, seus braços estendidos, expondo-se ao rifle de seu primo. Atire, Vini. Se você se importa tanto com a família, mate a cabeça e use a coroa. Vini hesitou, perturbado pela calma de Dante. Ele apertou o dedo no gatilho. Clique! Vini congelou, olhando para sua arma emperrada. Você nunca verificou seu equipamento.
Dante disse, sua voz fria e final. Você confiou no barulho. Você nunca aprendeu a ouvir o silêncio. Dante ergueu sua pistola. Um tiro ecoou, ensurdecedor no invólucro de vidro. Vini desabou sobre o corrimão, caindo na vegetação tropical. Dante baixou sua arma. Olhou para seu primo uma última vez e se virou. Ele tinha uma família para ir. O esconderijo era uma fortaleza de vidro empoleirada em um penhasco com vista para o Atlântico. 4 horas haviam se passado. Claire andava pela sala de estar, aterrorizada, enquanto Léo dormia no sofá. De repente, a porta da frente tocou. Claire girou, pegando um pesado castiçal de latão. A porta se abriu e Dante estava lá. Ele estava encharcado, machucado e parecia ter passado pelo inferno. Mas ele estava vivo. Dante, Claire sussurrou, soltando a arma. Ele atravessou a sala em 3 passos, puxando-a para um abraço esmagador. Ele cheirava a chuva e ferro. Ele se foi. Dante murmurou em seu cabelo. Acabou. Eu pensei que você não voltaria, Claire soluçou. Dante se afastou, segurando o rosto dela. Eu não podia morrer. Eu não podia deixá-lo. Eu não podia deixar você. Eu sou apenas a governanta, Dante. Não, ele rosnou suavemente. Você é a âncora. Você é a única que ouviu meu filho quando eu estava surdo para ele. Ele a beijou. Um selo desesperado e apaixonado de sobrevivência. Enquanto eles se separavam, um tum-tum rítmico soou no chão. Léo estava lá, batendo o pé. Ele apontou para Dante, depois para Claire. Então ele uniu seus 2 dedos indicadores e os enganchou. Conectar. Dante riu. Um som de puro alívio. Ele pegou o filho no colo, puxando Claire junto. Sim, Léo, ele disse, conectados. 6 meses depois, o grande salão de festas do Plaza Hotel estava lotado com a elite de Nova York. As 5 famílias estavam presentes, sussurrando rumores de que Dante Moretti estava se afastando por causa de seu filho defeituoso. Dante estava no pódio, impecável. Muitos de vocês perguntam sobre o futuro da família Moretti, ele anunciou. Vocês perguntam sobre meu legado. Eu os convido a conhecê-lo. Léo entrou. Ele tinha 7 anos agora, vestindo um smoking. Ele caminhou confiante até um grande piano Steinway no centro do palco. A sala silenciou. Um menino surdo tocando piano, Léo sentou-se. Ele colocou seus pés descalços nos pedais para sentir a reverberação. Ele colocou suas mãos nas teclas e fechou os olhos. Ele começou a tocar. Não era Mozart. Era cru, percussivo e assustador. Léo bateu nas teclas de baixo, sentindo as fortes vibrações sacudir seu corpo, e tocou as notas altas para sentir o staccato afiado em seus dedos. Ele estava tocando a vibração da tempestade, do diapasão e do batimento cardíaco de seu pai. A sala estava hipnotizada. Enquanto Léo tocava o acorde final, deixando a vibração desvanecer, ele se levantou e se virou para a multidão. A sala explodiu. Homens que mataram por dinheiro estavam enxugando as lágrimas, aplaudindo de pé. Léo não podia ouvir os aplausos, mas ele viu as pessoas em pé. Ele sentiu o chão tremer com a aprovação delas. Ele olhou para o lado. Claire estava lá, chorando lágrimas de felicidade, gesticulando aplausos. Dante entrou, seu rosto radiante de orgulho feroz. Ele colocou a mão no ombro de Léo. A família Moretti não ouve o barulho do mundo, Dante declarou. Nós fazemos nosso próprio som. Dante pegou a mão de Claire de um lado e a de Léo do outro. O chefe da máfia, a garçonete e o menino que vivia em silêncio estavam unidos. Dante havia parado de tentar consertar seu filho, e ao fazer isso, seu filho o havia consertado. O silêncio não estava mais vazio. Estava cheio de amor. E essa é a incrível história de como um simples diapasão e uma corajosa garçonete mudaram o destino da família mais perigosa de Nova York. Isso nos lembra que, às vezes, as pessoas que pensamos que estão quebradas estão, na verdade, apenas operando em uma frequência que ainda não aprendemos a sintonizar.
Dante pensou que precisava curar o silêncio de seu filho, mas o que ele realmente precisava era aprender a ouvi-lo. Se esta história tocou seu coração, por favor, clique no botão curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que precisa de um pouco de esperança hoje. E se inscreva e ative o sininho para nunca perder uma história poderosa como esta. O que você teria feito se fosse a Claire? Me diga nos comentários abaixo. Obrigado por assistir.